O que será que nos move? O que faz com que a gente seja do jeito que é? Hoje, nós vamos mergulhar nesse universo para entender as forças que moldam a nossa personalidade. Olha, no fundo, o estudo da personalidade tenta responder a duas perguntas gigantescas, né? Primeiro, por que as pessoas agem de certas maneiras? E segundo, o que exatamente nos torna únicos? O que faz cada pessoa ser ela mesma? Para tentar organizar essas ideias, a psicologia criou uma espécie de mapa. Vamos começar olhando para os blocos fundamentais que constroem a personalidade de qualquer um. Pensa assim, ó, a personalidade é como uma planta. A genética nos dá a semente, que é o nosso temperamento, aquilo que já vem com a gente. Mas é o ambiente, o solo, a água, o sol, que vai definir como essa semente vai crescer e que tipo de planta ela vai se tornar. E o mais importante aqui é entender que não existe uma única resposta. É o contrário, na verdade. As diferentes teorias são como peças de um quebra-cabeça. Sozinhas, elas mostram só uma parte. Mas, quando a gente junta todas, a imagem de quem somos fica muito mais completa e clara. Tá, mas como é que se mede uma coisa tão abstrata como a personalidade? Bom, a psicologia tem uma caixa de ferramentas bem completa para isso, que vai desde conversas bem estruturadas até testes que ajudam a revelar nossos traços mais profundos. Uma das ferramentas principais são as entrevistas. E elas vêm em vários formatos, sabe? Tem a entrevista super estruturada, com um roteiro fixo para garantir que todo mundo responda as mesmas coisas, e tem também a entrevista totalmente livre, que é mais um bate-papo permitindo explorar caminhos que ninguém esperava. Depois, a gente tem os testes objetivos. Basicamente, são questionários estruturados, com perguntas e respostas diretas. Eles foram criados para medir traços bem específicos, como o nível de extroversão de alguém ou o quanto uma pessoa é organizada, usando modelos famosos como o dos 5 grandes. E do outro lado, tem as técnicas projetivas, que são um pouco mais misteriosas. Elas usam estímulos que não têm um significado óbvio, como os famosos borrões de tinta do teste de Rorschach, para tentar acessar pensamentos e sentimentos que estão mais no fundo, coisas que às vezes nem a própria pessoa percebe que tem. Então vamos olhar agora para a nossa primeira lente. A primeira grande forma de entender a personalidade. A teoria dos traços, que diz que temos características estáveis. Para entender isso, imagina a seguinte cena. O Jonas entra numa briga num restaurante. O amigo dele, o Pedro, pensa, ele só está tendo um dia ruim. Mas um estranho que vê a cena já pensa, nossa, que cara agressivo. A forma como cada um interpreta isso é a chave da teoria dos traços. E aí que está a grande questão, a distinção fundamental aqui. O comportamento do Jonas é algo que faz parte de quem ele é, ou seja, um traço da personalidade dele, ou foi só uma reação àquele momento específico, um estado passageiro? Para tentar colocar um pouco de ordem nessa complexidade toda, depois de décadas de pesquisa, os psicólogos chegaram no modelo dos 5 grandes. Ele funciona como um mapa quase universal para os principais domínios da personalidade. E esses são os 5 traços. Tem a abertura a novas experiências, a conscienciosidade, que é sobre organização e disciplina, a extroversão, sobre ser sociável, a amabilidade, que é o quão cooperativo alguém é, e o neuroticismo, que lida com a estabilidade emocional. A combinação desses 5 fatores ajuda a formar um perfil da nossa personalidade. Ok, mas os traços não contam a história toda, né? E o papel do que a gente aprende, do ambiente em que a gente vive? Vamos para a nossa segunda lente para ver como isso entra na equação? A história do psicólogo Albert Bandura, um dos maiores nomes da área, é um exemplo perfeito disso. A vida dele mudou completamente por causa de um encontro totalmente ao acaso que acabou levando ao casamento dele. Isso mostra o poder que o ambiente e a aprendizagem social têm na nossa formação. E foi essa ideia que deu origem à teoria social cognitiva. Ela diz basicamente que uma parte enorme da nossa personalidade é construída a partir da observação do comportamento dos outros, um processo que ele chamou de modelagem. Então, o ponto central aqui é que a gente não é uma coisa só, fixa e imutável. Nós temos uma plasticidade enorme, ou seja, a capacidade de aprender, de se adaptar e de construir confiança simplesmente observando o que acontece ao nosso redor. E para fechar, vamos falar da nossa terceira lente, que tenta responder a pergunta, afinal, o que nos move? Quais são as motivações que nos empurram para frente? Aqui entra o psicólogo Abraham Maslow. Ele defendia que a motivação não é algo que vem de fora, como um prêmio ou um castigo. Não. É uma força que vem de dentro, que nos empurra para satisfazer uma série de necessidades humanas, uma de cada vez. E essa imagem ilustra a famosa pirâmide dele.
A ideia é bem simples e genial. Primeiro, a gente precisa satisfazer as necessidades da base, as mais básicas, como comida e segurança. Só depois de resolver isso é que a gente consegue subir e buscar coisas mais elevadas, como relacionamentos, autoestima e, no topo, a realização do nosso potencial máximo. O próprio Maslow resumiu o objetivo final dessa jornada com essa frase muito poderosa. A ideia de que existe uma necessidade fundamental de realizar todo o nosso potencial. No final das contas, o que a gente vê é que a personalidade não é uma coisa só. É essa dança constante entre os nossos traços inatos, aquilo que a gente aprende com o mundo e, claro, aquilo que nos motiva lá no fundo. E isso tudo acaba deixando uma reflexão final, né? Pensando em toda essa jornada, desde a base da pirâmide até o topo, em que ponto cada pessoa se encontra nesse caminho para se tornar tudo aquilo que ela é capaz de ser.